Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 6 de agosto, agora na Espanha, 19 horas no Brasil, 14 horas, meio da tarde aí no Brasil. Vocês vejam que aqui no gráfico semanal, o próximo candle vai começar o desenho dele agora, na virada de domingo para segunda. Então, já vai vir mais um candle comprador e acima da MM200, uma âncora que foi respeitada desde que esse indicador foi plotado aqui na TradingView lá por 2014, 2015, justamente porque é preciso 200 candles no semanal, 200 semanas, para se plotar esse indicador. Então, desde 2014, a BTC nunca desafiou essa âncora. Aqui no evento pandêmico, a gente chegou a fazer 2 pavios, mas efetivamente a gente criou corpos reais no semanal para baixo da MM200 nessa mudança de postura do Fed. Então, a gente claramente está avançando de volta para cima da MM200 no semanal, o que é mais um indicador autônomo de reversão de tendência. No nosso gráfico diário, vocês vejam que a gente já promoveu a emborcadura das 3 linhas do canal de Keltner contra a nuvem de Shimoku no diário. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando espessura, abrindo a chamada boca de jacaré, o que denota que os compradores estão sim retomando o controle da BTC. Na banda de VWAP mensal, a gente está formando um corpo real de candle para cima da linha d'água. Estressamos hoje a upper, chegamos a fazer a máxima em 23.354, agora está 23.190. Uma movimentação que eu considero normal também aqui no nosso gráfico das VWAPs. Agora essa explosão ascendente em direção a VWAP anual, que está coincidindo agora com essa camada congestional, porque demorou tanto para a BTC reencontrar a VWAP anual, que a gente acabou encontrando aqui, promovendo a coincidência aqui cotacional entre a VWAP anual, que está um pouquinho acima de 30 mil, e essa camada congestional. Então o próximo alvo dessa explosão ascendente vai ser 30 e poucos mil, talvez 31, 32, formar a onda 2 e numa onda 3 buscar essa congestão subsequente num patamar entre 38 e 41 mil dólares. No intraday a BTC foi literalmente didática, vamos colocar assim. Todos os sinais fecharam com uma rapidez absurda hoje, porque lambeu a Laura, voltou para a VWAP e foi aí que a gente deu os sinais. Agora a BTC está aprisionada aqui na VWAP, numa congestão brutal. Talvez isso aqui esteja se desenhando como uma subfigura triangular. Vamos ver para onde ela vai explodir. Provavelmente para cima, porque agora a BTC tem que reencontrar a VWAP anual, que está lá um pouco acima de 30 mil dólares. Nos fatos, já tem traders tentando criar uma estratégia para ganhar em cima de um provável fork da Ethereum pós-merge. O que vai acontecer, gente, assim que houver a fusão dos dois consensos? Quando a Ethereum fundir os dois consensos, que é a Beacon Chain, a base de Proof of Stake, com o consenso atual, que é a Proof of Work, os devs avisaram que num momento subsequente, logo após a fusão dos dois consensos, eles vão entrar com a bomba de dificuldade. A Difficulty Bomb é justamente para desestimular a mineração por Proof of Work e deixar basicamente o Proof of Stake. Isso não é complexo, é muito simples. É só aumentar exponencialmente a dificuldade por blocos e a dificuldade vai acabar exigindo cada vez mais energia elétrica para se produzir uma ETH e, obviamente, os mineradores vão abandonar o Proof of Work e ficar basicamente fazendo o stake de ETH no novo consenso Proof of Stake. Ou seja, a bomba de dificuldade é basicamente aumentar exponencialmente a dificuldade por bloco, exigindo cada vez mais energia elétrica para decifrar equações quilométricas que, na verdade, são equações que permitem o minerador atingir a confirmação do bloco subsequente. Na verdade, minerar BTC, minerar ETH é solucionar equações que vão daqui até a Austrália e achar a solução confirmando um novo bloco. No começo da BTC, as equações eram simples, até com um simples notebook era possível destrinchar e resolver essas equações. Só que o código da BTC e da própria ETH
eles são programados para aumentar a dificuldade a cada bloco. Agora, o que os investidores em mineração de ETH questionam é que o hardware necessário para a mineração de ETH não é totalmente adaptável para a mineração de BTC, justamente porque a mineração de ETH é a ZIX resistente, ou seja, o hardware, um anti-miner, por exemplo, que minera BTC, não é possível alocá-lo para a mineração de ETH, já que existem especificidades para a mineração de ETH. O Vitalik Buterin disse que quem quiser usar esse hardware objeto de todo esse investimento para minerar ETC pode usar, tanto é que o valor da Ethereum Classic explodiu. Mas o fato é que alguns analistas estão dando conta de que muitos mineradores vão sim patrocinar um fork e já até batizaram o nome da ETH produzida pela rede Proof of Work pós Ethereum Merge de ETH Pool, que vai ser Ethereum Proof of Work. E com base nessa novo ativo digital, eles estão criando estratégias 1000 aí para tentar lucrar em torno dessa nova altcoin que vai surgir. Então eles pretendem especular com o preço dessa nova altcoin ou até mesmo confirmar as transações com base num novo protocolo para poder fugir da bomba de dificuldade, tentando fazer um fork que provavelmente vai acontecer com a manutenção da taxa de aumento da dificuldade atual. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Por enquanto é tudo especulação. E um diretor do Banco Central do Brasil elogiou a BTC e disse que o real digital, a blockchain onde vai rodar o real digital, será capaz de rodar smart contracts, um real digital programável. Ou seja, DeFis vão poder ser construídas no ambiente da blockchain do Banco Central do Brasil. E um analista da Bloomberg disse que BTC e ETH estão incrivelmente sobrevendidos, num preço assim de doação, vamos colocar. E a eletricidade na Alemanha bate recorde e, enfim, toda essa movimentação da zona do euro e do Banco Central Europeu e do Fed encontra um ponto de inflexão muito interessante na guerra do Putin, porque parece que a cada movimentação do Banco Central Europeu e do Fed, o Putin mexe mais uma pecinha. Agora a última dele foi mandar a turbina do Nord Stream 1 para o Canadá, que voltou sem peça por conta dos embargos e de toda a maratona burocrática para retornar o artefato de volta para o leste europeu. E agora o Putin disse que veio faltando peça e com isso o Nord Stream 1 segue a meia boca ali com menos de 20% da capacidade. E agora a Alemanha está com essa crise energética sem precedentes. E o mercado de títulos norte-americano, de títulos do Tesouro norte-americano, está entrando em colapso. Agora, então, com esse novo relatório de empregos no sentido de que 528 mil novos empregos foram criados no mês de julho, o Banco Central norte-americano não sabe o que fazer, porque normalmente os títulos de longo prazo têm que ostentar uma taxa de juros maior, porque o dinheiro vai ficar preso mais tempo, e os títulos de curto prazo menor. Mas mesmo após esse relatório, a curva de rendimentos tornou-se profundamente invertida, com os títulos de 2 anos pagando 3,24 e os títulos de 10 anos pagando 2,84. Ou seja, é o mercado dizendo para o Fed que é impossível a inflação não se transformar no novo normal nos Estados Unidos, com ou sem aumento de taxa de juros, justamente porque a expansão do balanço patrimonial do Fed foi de tal envergadura que agora esse suposto aperto quantitativo não é mais factível. É como se o mercado tivesse dizendo para o Fed que toda a mentira que eles criaram não tem mais reversão. Ou seja, a expansão do balanço patrimonial do Fed foi de tal envergadura que praticamente ameaça o PIB norte-americano, que não tem como agora
o Congresso norte-americano aprovar um orçamento e colocar 10% de todo o orçamento para pagar juros da dívida. Ou seja, na verdade, essa dívida vai ser objeto de um calote via inflação. É isso que o mercado está dizendo para o Fed, é isso que o mercado está comprando essa ideia, justamente porque nos títulos de longo prazo eles não acreditam que vale a pena comprar, justamente porque o dinheiro não vai valer o que vale hoje. Ou seja, o mercado está precificando lá na frente que o dólar vai virar pó. E o Banco Central norte-americano não sabe o que fazer. E a economia não está dando sinais de arrefecimento, pelo contrário. E agora Taiwan avisa a comunidade internacional que a China está simulando um ataque total à ilha e que o efetivo militar no litoral próximo à ilha de Taiwan é de tal ordem que a China poderia ultimar um ataque total à ilha com 23 milhões de habitantes em poucos meses ou semanas. Segundo o Alto Comando Militar de Taiwan, essa simulação de ataque agora tá evoluindo para uma simulação de ataque total. Ou seja, isso está saindo de um espectro simulacional e está indo, parece verdadeiramente que é uma movimentação que precede um ataque real. Isso sim tem o condão de levar a BTC para $1 milhão, mais próximo do que a gente imagina. Bem, pessoal, a BTC segue resiliente, o mundo tá maluco, tá virado num barril de pólvora, o Fed tá numa sinuca de bico, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come e a BTC vai resiliente, caminhando para o nosso alvo mais imediato em direção a essa camada congestional aqui em $30 mil, que agora coincide com a nossa VWAP anual, que está no mesmo patamar. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.